Boa tarde, gente. Então, vamos iniciar a reunião do pré-natal de alto risco, hoje, 8 de abril. A doutora Betânia vai fazer o artigo e o professor Augusto depois vai fazer os comentários. Então, Betânia, assim que você puder, pode começar. Então vamos lá. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Betânia, eu sou residente do segundo ano de Ginecologia e Obstetrícia do HC, da UFMG. Para essa apresentação de hoje, eu fui orientada pelo professor Augusto. Nós trouxemos esse artigo, que é um artigo da revista, do Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, publicado no ano passado, que tem como tema um trauma perineal, né, e o risco da incontinência anal em primíparas ao longo de 12 meses, né? E ela é um estudo que é uma coorte prospectiva. A incontinência anal, ela leva a um comprometimento bem relevante na qualidade de vida da mulher, né? Muitas vezes leva a baixa autoestima, com implicações sociais, físicas e também na saúde sexual dessa mulher. Apenas cerca de metade dos casos de incontinência anal pós-parto podem estar relacionados às lesões de esfíncter anal. Todos os outros motivos podem estar relacionados aos outros fatores. Por definição, então, a gente tem como incontinência anal a perda involuntária de fezes líquidas, sólidas ou a passagem de gases. É uma condição altamente subnotificada, tendo em vista a natureza estigmatizante da doença. Ela ocorre aproximadamente em 50% das mulheres em acompanhamento ao longo prazo nas lesões esfincterianas. E os estudos acerca desse assunto variam muito, tendo em vista que as definições de incontinência anal e fecal são diversas. E também os questionários para essas avaliações e os períodos de segmento dos estudos são muito diversos. Esse estudo, logo de cara, ele traz essa corte sueca, que fala da prevalência de incontinência anal em 6 meses após o parto, gira em torno de quase 50% das mulheres, e nas primíparas, um ano após o parto, gira em torno de quase 20% dos casos. A incontinência anal foi encontrada em, novamente, quase 50% das mulheres primíparas 20 anos depois após o parto, ou seja, um impacto bem relevante. Então, ele elenca como os fatores de risco iniciais aí o aumento da idade, paridade, as lesões ao nervo e dano ao nervo pudendo, né? E um enfraquecimento geral aí dos músculos do assoalho pélvico. Esse trabalho tem como objetivo, então, examinar a associação das características maternas e obstétricas, incluindo o grau de ruptura perineal e a incontinência anal 12 meses pós-parto em primíparas. Também investigar a associação entre os defeitos do músculo esfíncter anal, o comprimento perineal, força perineal e o risco de incontinência anal. Como que eles fizeram esse estudo, então, né? Essa é uma coorte, como eu tinha dito anteriormente, ela é prospectiva, realizada em 4 hospitais na Dinamarca. 2 deles eram hospitais universitários, outros 2 hospitais gerais. Ela foi feita num período até que longo, né, um intervalo de julho de 2015 a janeiro de 2019, e como critério de inclusão, a mulher tinha que ser uma primípara, maior de 18 anos, e saber ler e falar bem dinamarquês, tendo em vista o tipo de estudo, né, que é um estudo que responde gráficos, questionários e tudo mais. Continuando mais detalhado, então, o desenho do estudo, essas mulheres, então, elas tinham os bebês, após o parto, elas eram triadas pelos médicos e enfermeiras, eles falavam sobre as pesquisas e elas respondiam os questionários por e-mail ou por telefone. Entre esses questionários, tinha o score de St. Marks, além de uma entrevista presencial e o exame clínico com uma inspeção perineal, uma palpação digital e uma avaliação se havia ou não infecção e a qualidade da cicatrização 2 semanas após o parto. 12 meses depois, essas mulheres eram novamente contatadas por e-mail, elas eram convidadas a um novo exame ginecológico, né? Elas respondiam novamente esses mesmos questionários e eram submetidas a uma ultrassonografia endoanal
e uma manometria anorretal tridimensional. E aí a gente começa a ter os resultados, né? Um resultado primário, né? A partir, então, do primeiro score, né? O score de St. Marks, eles têm como um score já conhecido, validado, para avaliação de incontinência anal. Ele varia de uma pontuação de 0, onde a gente tem a continência completa, e 24, para onde a gente tem a incontinência completa, com base em 7 quesitos, né? Que a mulher vai rapidamente respondendo. Além disso, eles lançaram mão dessa ultrassonografia endoanal, que ela é realizada com um transdutor anorretal tridimensional. Essas imagens eram enviadas para um software que examinava, que fazia uma imagem, né, disso, e aí eles chegaram à conclusão que os defeitos de esfíncter interno e externo foram definidos como defeitos, né, quando o comprimento deles era superior a 30 graus de circunferência. E aqui eu trouxe, então, esse score, que é o score de St. Marks, com todas as variáveis que ele aborda, tá certo? E também eles fizeram uma manometria no retal, né? Eles detalham de forma muito técnica como essa manometria é feita, mas basicamente para a gente entender, ela é inserida uma sonda com vários detalhes dessa sonda aí, né? Há uma inserção, então, de 1 minuto de descanso, e seguida por 5 períodos de compressão máxima, e entre esses períodos há um descanso de 20 segundos. É importante salientar, que eu acho que tem grande relevância, todas essas pacientes foram examinadas pelo mesmo examinador, né? Os exames foram feitos pela mesma pessoa, e todas elas em posição de litotomia e sem preparo intestinal. Além disso, eles também estabeleceram como seria graduado, né, as lesões, as lacerações, né? Então, eles usaram os critérios de Sutton, e nas imagens aí a gente pode verificar, né? Então, o primeiro grau é aquela lesão que compreende pele e mucosa. O segundo grau, a gente passa, então, já acometeu os músculos, mas a gente poupa o esfíncter anal. O terceiro grau, a gente já acomete o esfíncter anal, sendo ele dividido em 3 subgrupos, né? 3A, menor que 50% do esfíncter anal externo. 3B, mais que 50% do esfíncter anal externo. E 3C, esfíncter anal interno e externo. E, por fim, o quarto grau, onde a gente compreende todos os 2 esfíncteres e também a mucosa anorretal. Então, desses dados coletados, né, eles elencaram a idade, a altura, peso dessas gestantes antes da gestação, né, pré-concepcional, se elas fumavam ou não, se tinham diabetes prévio ou gestacional, duração do trabalho de parto ativo e da segunda fase do trabalho de parto, se esse parto foi operatório, o peso do bebezinho ao nascer e também o perímetro cefálico. Com isso, com todos esses dados em mãos, eles fizeram uma análise estatística com base nos dados deles e na literatura disponíveis, nas literaturas disponíveis, eles verificaram que 20% das mulheres com ruptura de esfíncter anal experimentariam uma incontinência anal nos próximos 12 meses após o parto, em comparação das mulheres com laceração de segundo grau, que seriam apenas 10%. Então, em 398 mulheres estudadas, 199 com laceração de segundo grau, 199 com alguma ruptura de esfíncter anal. Esse dado tem um nível de significância de 0,05%. É importante falar também que eles fizeram um grupo tiveram cuidado, né, de anexar esse estudo, um grupo de mulheres que não sofreram nenhum tipo de laceração, como se fosse um grupo referência. Assim. Então, vamos lá, detalhando o estudo esmiuçando ele mais detalhadamente, né? Então, eles tinham possibilidade de 832 mulheres, né? 81 delas recusaram a participar da pesquisa, 138 não foram contactadas, né, por telefone, aí sobraram 613 mulheres. Dessas, ao longo do estudo, 10 retiraram consentimento, ficando apenas, então, 603 mulheres. Dessas, 203 não tiveram lacerações, 200 tiveram laceração de segundo grau e 200 tiveram lacerações de esfíncter anal.
12 meses depois, essas mulheres retornam, né, para a resposta do questionário e para a posterior investigação de exame físico e exame complementar. 499 foram submetidas a ultrassom e 482 a manometria endoanal, né? Ele salienta que essa diferença ocorre por indisponibilidade, às vezes, do examinador ou do equipamento para realização da manometria, por isso deu um pouco de diferença. Então, aí está a grande conclusão do estudo, né? Essa tabela traz os principais achados do estudo e, esmiuçando esses dados para nós, a gente chega a algumas conclusões, né? Então, essas mulheres com laceração de terceiro e quarto grau, elas eram mais velhas do que as mulheres que tiveram lacerações de segundo grau ou menos. Maior grau de laceração foi observado quanto maior peso ao nascer do feto e dessa circunferência craniana e o tempo de trabalho ativo, né, ele mais prolongado. A frequência do parto operatório foi maior entre as mulheres com ruptura de segundo grau, mais ou menos 15%, terceiro e quarto grau, mais ou menos 34%, em comparação com a laceração de primeiro grau ou sem lacerações. Falando, então, especificamente do risco de incontinência anal, né? Quais são os dados que eles elencaram aí? Cerca de 11% dessas pacientes tiveram um score de Semarks maior que 4, que revelam uma chance aumentada de incontinência anal. A incontinência fecal diária ou semanal foi experimentada apenas por 2% dessas pacientes. Já o escape de flatos é relatado em quase 50% delas diariamente e semanalmente em 6,2% dos casos. 7% relataram sentir urgência fecal, sendo urgência fecal definida como a habilidade de você adiar a defecação por 15 minutos. Apenas 6 mulheres já tinham incontinência anal antes da gravidez, né? Esses cortes Remarques alterado aí de 5 ou 6. Trazemos aí, né, o tabagismo e a obesidade, né, como fatores de risco independente, sendo as pacientes fumantes, quando comparadas às não fumantes, com risco que dobra, mais que dobra. E esse fator da obesidade eu achei bem bacana, que eles conseguem quantificar quanto é esse risco, né? Então, para as mulheres obesas, quando comparadas com as mulheres não obesas, o risco de incontinência anal, ele aumenta 1 ponto a cada 8, ele aumenta 8% a cada 1 ponto de elevação de IMC. E as lesões de esfíncter anal externo apresentam um risco de 5 vezes maior de incontinência anal, enquanto as de esfíncter anal interno, 7 vezes maior. Além disso, eles verificaram que as rupturas do esfíncter anal, em geral, tiveram maiores riscos de incontinência anal 1 ano após o parto, e as mulheres com lacerações mais graves, né, lacerações de terceiro e quarto grau, tiveram um risco aí 4 vezes maior de incontinência anal, quando a gente compara com as mulheres sem laceração ou com laceração de primeiro grau. Novamente, eles reafirmam essa questão da incontinência anal entre as mulheres obesas, e o número de mulheres relatando incontinência anal após rupturas perineais nesse estudo foi comparável a outros estudos, né? Eles conseguiram fazer essa interface, variando, então, entre 15% e 25% nas lacerações de terceiro e quarto grau, e de 5% a 15% nas lacerações de primeiro e segundo grau. Esses estudos sugeriram uma associação entre o uso de fórceps e incontinência anal, mas não entre o uso de vácuo. Outra coisa que é importante salientar, nesse estudo, apenas um parto foi feito com fórceps, todos os outros com vácuo. Esse também estudo, ele descobriu que nem o parto instrumental, nem a epísio tiveram qualquer influência substancial sobre o risco de incontinência anal 1 ano após o parto. E as implicações clínicas de tudo isso, né? Então, a gente vê, então, as associações entre as lesões de esfíncter anal ultrassonográficas e os sintomas de incontinência anal 3 meses após o parto. Entre as mulheres com defeito persistente, todas, exceto uma única mulher, elas foram diagnosticadas com ruptura no pós-parto imediato.
Mas o que eles verificaram é que, por muitas vezes, essas lesões foram subdiagnosticadas. Eles até citam um workshop que foi feito, onde eles mostram as lesões, né, para os médicos, obstetras, fazem o workshop e depois 60% deles têm uma mudança de visão do diagnóstico dessas lacerações, ou seja, é bem importante a gente ter esse cuidado, né? Não foi verificado o aumento do risco de incontinência anal em defeitos em esfíncter anal externo ou interno, com presença de deiscência em 2 semanas após o parto. E a causa de defeitos persistentes 12 meses após o parto pode ser explicado pelo subdiagnóstico dessas lesões, né? Ou um reparo insuficiente dessas rupturas. Falando então dos pontos fortes e fracos desse artigo, ele traz como fortaleza aí a inclusão de mulheres primíparas e também vários graus de ruptura. Esse exame clínico detalhado que eles fazem 2 semanas após o parto e depois 12 meses após o parto, né? Lançando mão aí além do exame clínico, exames de imagem. E também eles tiveram uma alta taxa de acompanhamento, né? Mais de 500 mulheres voltaram 12 meses depois das 600 que foram abordadas no início do estudo. Então, por fim, né, há um risco aumentado de desenvolver incontinência anal 1 ano após o parto, em ruptura de esfíncter anal, especialmente se essas rupturas for abordarem, né, atingirem o esfíncter anal interno. Mais uma vez, né, falando aí da importância da educação médica, né, intensificar esse treinamento dos médicos obstetras no reparo e na identificação mesmo dessas lesões, que elas devem ser feitas ali logo após o parto. E, além disso, manter, né, o foco nos cuidados com o peso, tendo em vista a relevância da obesidade nesse quesito, e também na prevenção da ruptura do esfíncter em si, né? Conversando com o professor Augusto para a elaboração desse trabalho, ele me falou desse trabalho aí que foi feito pelos nossos professores da casa, né? Professora Marilene, professora Zima, professor Mário Dias. Foi um trabalho publicado em 2016 e a gente acha que não poderia deixar de prestigiá-los, né? Já que tem uma grande interface aí com o nosso artigo de hoje. Eu trouxe os principais fatores de risco que eles chegaram à conclusão aí, que são os fatores de risco que levam à laceração, né? Tendo em vista que depois disso nasce esse outro artigo nosso falando da incontinência anal. Então, os fatores de risco para laceração são idade materna, paridade, uso de fórceps, episiotomia médio-lateral e peso ao nascer. E no que diz respeito às lacerações perineais graves, que aí tem grande interface com o artigo anterior, eles falam do parto operatório, da primiparidade, da gestacional, a realização ou não de anestesia epidural e quando há o uso de fórceps ou vácuo sem a realização de episiotomia. E uma grande descoberta é que a episiotomia ela não foi protetora na maioria dos casos. Muito obrigada. E é isso, estou à disposição aí para discussão. Professor Augusto? Professor, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o carinho que a Betânia teve. A Betânia me procurou já tem um tempo bom. Ela, com uma antecedência grande, ela já me enviou esses slides, ela me enviou isso no final de semana, achei todos perfeitos. Eu realmente só pedi a inclusão desse estudo que foi feito lá na UFMG. Eu acho que, primeiro, talvez muitos não saibam, esse estudo ele foi utilizado para a confecção de um dos boletins do American College. Ele é um estudo muito interessante da gente ver a importância que o Cismater trouxe também para a análise de dados dentro do Hospital das Clínicas. Então, eu acho que realmente vale a pena ser citado. Tá? A primeira vez que eu li esse artigo foi fazendo um projeto de pesquisa no ano passado, e esse projeto de pesquisa ele é fruto de uma discussão que a gente tem no hospital que a gente trabalha, de um grupo que trabalha com trauma perineal, né? A Mariana Seabra, que ela é envolvida nesse trabalho também,
A gente tem 2 coloproctologistas da faculdade, 2 professores da faculdade também, que estão envolvidos. E uma das primeiras conclusões que a gente chegou é que o reparo tardio dessas lesões, ou o tratamento da incontinência anal em qualquer uma das formas, é um tratamento ruim, difícil e com resultados péssimos. Então, realmente, a melhor maneira da gente evitar algum comprometimento mais deletério para essa paciente seria realmente a identificação precoce e o tratamento adequado dessas lesões. A primeira coisa que eu me pergunto é quantos de nós efetivamente sabemos ou fomos treinados para fazer isso, né? Eu acho que essa experiência que a gente vê na Europa de workshops para treinamento de reparo perineal, ela é extremamente válida. Existe um projeto semelhante aqui em Minas Gerais. Eu acho que há 2 anos atrás, os residentes do Hospital das Clínicas até foram treinados. A professora Marilene é uma das coordenadoras desse workshop da SOGMIC. A relevância do reparo dessas lesões é muito presente, né, na literatura, mas na nossa prática a gente não vê ela assim. E isso eu estou falando só do ponto de vista médico. Se a gente imaginar todos os profissionais que têm acesso hoje, ou que fazem parto, e a gente conseguir perceber o universo de lesões que podem passar desapercebidas e comprometer demais o futuro, a qualidade de vida dessas mulheres, isso aí seria a gente até subestima demais. Então, eu acho que a principal mensagem desse estudo é que é um problema grave, é um problema subestimado e é um problema que nós não sabemos tratar. Se a gente não identificar e não reparar adequadamente na hora, o tratamento tardio disso é tragedioso, é muito complicado. Então, até para justificar que a gente passe a estudar mais as estratégias de prevenção de laceração perineal grave e que a gente priorize o treinamento de todos os nossos médicos de equipes assistenciais e principalmente residentes no reparo dessas lesões, isso aí tem uma importância cada vez maior. Obrigado, Augusto. Parabéns, Betânia, pela apresentação também. Achei que vocês foram muito felizes na escolha do artigo e obrigado pela citação do nosso artigo no final, né? Junto com a professora Marilene, professora Zilma e professora Regina, que está aqui também participando da reunião, também foi parte desse artigo. E como Augusto lembrou, a gente ficou muito feliz quando, alguns anos depois, a gente viu que ele tinha sido citado pelo American College lá no guideline deles, então foi uma satisfação grande para a gente. Esse artigo da Betânia, eu achei ele interessante, alguns aspectos que a gente tem que ressaltar. Foi feito uma busca, uma procura muito intensa pela lesão, né? Uma coisa que a gente não faz normalmente. Então, como essa incidência aumentada de lesão que eles encontraram foi pelo fato de eles terem feito essa manometria e ultrassom e esse exame clínico, né? A gente... nem sempre a gente faz essa busca. Atualmente, lá no hospital, até pela linha de pesquisa da professora Marilene, pelo interesse que ela tem no assunto, a gente recomenda sempre lesão de 3º e 4º grau para ser encaminhado para o ambulatório da professora Marilene para que ela possa fazer essa avaliação e esse acompanhamento a longo prazo. Mas, como vocês mesmos viram, tem algumas lesões de 1º e 2º grau, né, menos frequentemente, mas que também podem levar a esse tipo de alteração. Outra coisa também é que o critério que eles usaram para o diagnóstico da incontinência anal é um critério que ele também é muito, assim, sensível, né, porque ele pega desde pacientes que têm uma perda de flatos episódica, que muitas vezes as nossas pacientes não vão relatar, mas como você faz a busca ativa, você acaba encontrando um número maior de pacientes, mas nada tira o mérito do trabalho, ele só mostra que se a gente procurar muito, a gente acaba encontrando essas alterações e a gente pode acabar influenciando a qualidade de vida dessas pacientes se elas forem bem tratadas e tratadas adequadamente. A Rogéria lembrou muito bem que ano passado, Augusto, os nossos residentes eles fizeram de novo o tratamento da identificação e sutura das lesões esfinterianas, né, com esfíncter de porco, né? Não sei se a Rogéria quer falar alguma coisa a respeito desse projeto, que foi muito bacana. Eu acho que a gente podia de novo esse ano, Rogéria,
de acordo aí com a sua disponibilidade, oferecer para os residentes de novo, porque a primeira coisa para você fazer um tratamento adequado é você saber identificar e saber tratar de forma correta as lesões quando elas aparecem. Não sei se a Rogéria está disponível para falar. Sim, professor. Eu acho assim, que tive até o feedback dos residentes, inclusive dos R1s, né, no caso do ano passado, de identificação no risoleta, de lesão, de identificação, né, no caso, eles estavam sendo assistidos pela enfermeira obstetra lá no risoleta, e de correção adequada dos pacientes, né? O ano passado, com a pandemia, o ensino, no geral, tanto acadêmico da graduação, tanto no residência, ficou muito prejudicado, e foi uma iniciativa que a gente teve junto com os residentes, a Mariana Parreira, não sei se a Mariana está aqui assistindo, a gente conseguiu as peças, os meninos compraram as peças e foram para minha casa. Então, a gente fez grupos de 10, mesmo com a pandemia, foram para minha casa. O mesmo curso que é oferecido pela Sojimig, a comunidade, né, médica, eu dei o curso para os meninos, para todos eles, que foram poucos que não vieram, e ao final fizeram o treinamento com a peça da Rafi e tudo mais. Então, a gente pode programar novamente, incluindo os R2, os R3 e os R2, né? E os R1s agora, sem problema nenhum. Acho que quanto mais pegar, quanto mais treinar, melhor para o paciente. Aumenta a identificação e a capacidade de reparar, né? A pessoa, quando ela sabe identificar a lesão, né, fica muito mais fácil de realmente achar o problema e resolver antes de repercussões maiores no futuro, né? Augusto, você ia falar alguma coisa? Não, até para abordar um pouco dos recursos propedêuticos que eles têm lá, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter a manometria e a sonda de ultrassom adequada para fazer esses testes aqui. A gente tentou até ter essa sonda, na verdade a importação dela até foi muito difícil, a gente até tentou trazer ilegalmente da Austrália uma vez, mas não tivemos muito sucesso não. Então até para dizer que realmente em algum grau a realidade deles é um pouco distante ainda. A gente não tem essa disponibilidade de recurso propedêutico aqui, nem em ambiente suplementar. Professora Regina, quer fazer algum comentário ou alguém mais aí da audiência? Não, só cumprimentar a Betânia, né, pela apresentação, né, um artigo denso, mas realmente muito bem preparado. Parabéns pela apresentação. Obrigada por lembrar da produção doméstica, né? Fazemos bons artigos. Quando foi um artigo tem que prestigiar, que mereceu uma citação no Guideline, né? Isso é para mostrar que essa casa produz, né, grandes conhecimentos, né? Aproveitem muito aí, vocês que estão na fase do aprendizado agora na especialização aí. Parabéns pela apresentação, parabéns aí, Augusto, pela escolha. Obrigado, professor. Obrigada. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Bom, se ninguém mais tem comentário, então vou agradecer a todos. Semanas que vem nós vamos ter a reunião com a apresentação de caso clínico. Muito obrigado a todos e até semana que vem.